Olá pessoal, tudo bem? Tia Paulinha tá aqui de novo, né, pra gente dar nossa continuidade nas atividades. E hoje a gente vai estar falando sobre as figuras e os sólidos geométricos, né? Essas atividades são da página 42 até a página 47, tá ok? Vamos começar. Para começar, a gente vai falar das figuras planas, né? As figuras planas, elas são figuras, né, que são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões, que no caso são o comprimento e a largura, como tá mostrando aqui, ó, o quadrado, tá? Comprimento e a largura, tá ok? Para ficar mais claro, né, a gente pode ver, a figura plana é o contorno do desenho, ou seja, ela representa a face de uma figura espacial. Aqui eu tenho uma figura espacial, que é o cubo, né? E a gente pode perceber, né, a forma de um quadrado aqui, uma forma plana, né, na face desse sólido aqui, dessa figura espacial, desse sólido geométrico, né? Porque no sólido geométrico, cada face, cada lado, ela vai ter, né, esse contorno. No caso aqui do cubo, vai ter o contorno do quadrado, né? Vai ser representada pela figura plana quadrado, né? E os outros desenhos, eles têm a parte deles, tá? Tá ok? Então, já que a gente tá falando das figuras planas, eu trouxe alguns exemplos, né? Como aqui a gente falou do quadrado, né? Tem o retângulo, tem o losango, né? Que parece um balãozinho, o triângulo e o círculo. Tá ok? Essas são as figuras planas, né? São os contornos dos desenhos que a gente faz, né? Que a gente percebe aí no dia a dia também, né? Porque tem muitos objetos, muitas coisas, desenhos que tem esses formatos, tá ok? E aí, pessoal, né? As figuras espaciais, elas são conhecidas como sólidos geométricos. São aqueles que possuem mais de duas dimensões, ou seja, eles possuem volume, né, e ocupam lugar no espaço. Elas possuem formas em 3D, né, porque possui comprimento, largura e altura, né, e volume. Né? Elas lembram objetos que a gente pode manusear, que a gente pode pegar, por isso que é chamada de 3D. Né, diferente da figura plana, que é achatadinha, tá ok? Né? A figura geométrica espacial, né, conhecida como os sólidos geométricos, a gente pode observar nos objetos que a gente tem na nossa casa. Né? Por exemplo, eu tenho esse brinquedinho aqui do meu filho, que ele é um cubo mágico, né? Ele é um sólido geométrico, né? O cubo. Eu também tenho, por exemplo, um copo, que ele tem, né? Ele é um sólido geométrico e tem o formato de um cilindro, né? Além deles, eu também tenho a bola, que ela tem o formato de uma esfera, tá? Também tenho aqui, que eu encontrei na minha bagunça, o saco de confeitar, né? Ele tem a forma de um cone, né? E também lembra o cone do sorvete que a gente come, né? No McDonald's, no Bob's, nesses sorvetes maravilhosos, tá ok? E também aí no livro de vocês tem um exercício em que vocês vão ter que recortar e produzir aqui lindamente o cubo, tá ok, pessoal? Né? Se a gente perceber, né, cada face do sólido geométrico representa as figuras geométricas. Como eu falei, aqui eu tenho o cubo, certo? Aqui, ó, eu posso enxergar o formato, né, o contorno, né, de uma figura plana, que é o quadrado, certo? Por exemplo, aqui também no cilindro. Se eu olhar essa parte aqui, ó, esse contorno, eu vou lembrar do quê? Do círculo, não é verdade? Mas o quê? O cubo, de novo, né? Ele vai ter a forma de um quadrado. Se ele fosse uma pipa que tivesse esse formato, né? Ele lembraria o losango, né? Então, a gente também tem que lembrar que os sólidos geométricos, eles são constituídos em 3 partes, tá? Além das faces, como eu falei, que são os lados, né, que tem,
no cubo, por exemplo, né, eles também têm as vértices e as arestas, tá? As arestas são essas linhas, são esses segmentos de reta, né, que unem uma face na outra, tá? Então, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, né? Pra ficar melhor, pra vocês observarem melhor, eu fiz aqui, ó, a face, essa parte vermelha, tá vendo? No formato de um quadrado, é a face, né? No cubo, ela tem várias faces, vários lados, ó, são 6 lados. 1, 2, 3, certo? Já as arestas, como eu falei, são os segmentos de reta, tá? Que liga uma na outra e formam uma face, tá vendo? Aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é uma aresta. Essas 4 aqui, ó, formaram uma face, tá? Essas linhas são chamadas de arestas, tá ok? Num cubo, né, tem umas 12 arestas, tá? E as vértices, né? As vértices são os pontos de encontro das arestas, tá? Se eu tenho uma aresta aqui e uma aresta ali, vai formar uma ponta, né? Uma quininha. Essa quininha, né, onde tem um pontinho, ela é chamada de vértice. Olha quantas vértices tem no cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? 8 encontrinhos das arestas. Tá vendo? Esses encontrinhos, essas quininhas, né, esses pontos, eles são chamados de vértices. Tá ok, pessoal? Então, não podemos esquecer, né, dessas 3 partes que tem um sólido geométrico. É claro que a tia tá mostrando aqui o cubo, que é o objeto que a tia tem em mãos, tá? Mas tem o cone, tem o paralelepípedo, paralelepípedo não, tijolo, né? Paralelepípedo, como se fosse um formato de um tijolo, né? Ou de uma caixa que seja retangular, certo? E então, pessoal, voltando lá, figuras planas, né? São aquelas são achatadinhas que tem só apenas o contorno, tá? O desenho. São retângulo, círculo, triângulo, losango, quadrado, entre outros. E, né, os sólidos geométricos, né, que a gente já viu os objetos que a tia mostrou. O cubo, o cilindro, o cone e a esfera. A esfera, né, ela tem a superfície, né, em curva. Então, ela não tem face, ela não tem vértice e ela também não tem aresta, né? É um sólido que não possui essas 3 partes, tá? Por ela ser curvada. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, é só chamar. Lembrando mais uma vez, a figura plana é o contorno. E a figura espacial, ou seja, o sólido geométrico, é a forma em 3D. Tá ok? Um grande beijo. Até a próxima. Amo vocês.